Olá, pessoal. Continuamos o nosso estudo sobre termodinâmica. O assunto agora é equação geral dos gases. Nesta aula, nós vamos conhecer esta equação e verificar que com ela podemos prever como vai se comportar a pressão, o volume ou a temperatura de um gás, depois que ele foi aquecido, resfriado ou até mesmo comprimido. Então, bora lá. Vamos iniciar com um experimento. Considere que este balão está cheio de ar. E nós sabemos que o ar é uma mistura de gases. Como será que o gás se comporta quando aquecido ou resfriado? Dentro dessa garrafa há nitrogênio líquido que vamos jogar sobre o nosso balão. Este líquido está a uma temperatura de 197 graus Celsius. Vale a pena lembrar que Celsius é uma temperatura onde, ao nível do mar, 0 grau corresponde ao congelamento da água, ou seja, quando a temperatura da água chega a 0 grau, ela se transforma em gelo. Agora vocês imaginem menos 197 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, a título de comparação, a Antártida é o polo sul da Terra, lá é muito frio. No inverno, a temperatura pode chegar a menos 80 graus Celsius, que é muito mais quente que menos 197, temperatura do nitrogênio líquido nessa garrafa. Agora, gente, observem este experimento. Estes balões foram cheios praticamente com a mesma quantidade de ar. O balão amarelo será aberto. No balão laranja, despejaremos o tal nitrogênio líquido. Quando diminui a temperatura do balão, olhem o que acontece. E depois que terminar de ser despejado o líquido no balão, a temperatura volta a aumentar. E olhem o que acontece. Que interessante. Acompanhe. Olha, o balão laranja está sendo resfriado. Olha o que acontece quando abaixa a temperatura. Olha o balão. No caso, o balão amarelo já está sendo esvaziado totalmente. Agora, quando acaba o líquido, observe que a temperatura volta ao normal. Olha o comportamento do balão. Olha que interessante na medida que a temperatura vai aumentando. Considerando que dentro do balão sempre existiu a mesma quantidade de gás, a mesma quantidade de moléculas. Olha que interessante. Bom, quanto ao balão amarelo, ele foi aberto e com isto não podemos aplicar a equação geral dos gases, pois todo o gás que estava lá dentro escapou. Eu quero chamar a atenção de vocês para o que ocorreu com o balão laranja. Considerando que o balão está fechado e que não entrou e nem saiu moléculas lá de dentro dele. No primeiro momento, o que ocorre? Diminuição da temperatura. Consequentemente, menor movimento molecular do gás. Diminuição do volume do gás e, finalmente, a compressão gasosa. Agora, no segundo momento, o que houve? Aumento de temperatura. Consequentemente, maior movimento molecular do gás. Aumento do volume do gás. E, finalmente, a expansão gasosa. Muito, muito legal. Isso, pessoal, possui muitas aplicações no mundo prático, principalmente no meio industrial. Esses fundamentos bastante simples são utilizados na produção de diversos produtos no dia a dia, como, por exemplo, o spray aerosol, entre outros, né? Bom, mas agora vamos seguir falando sobre a equação geral. Antes,
vamos nos lembrar de uma equação que está totalmente relacionada com a equação geral dos gases, que é a equação de Clapeyron, que vimos numa aula passada. Vamos começar assim. Como no caso do balão laranja, considerando que um gás num recipiente fechado sofra variação nas suas condições. Pegamos o T, a temperatura, que está do lado direito, multiplicando, né, na equação, e passamos para o lado esquerdo, dividindo. Podemos escrever assim. Esta seria a equação antes da transformação gasosa. E esta depois da transformação. Repare que R é constante. Assim como N, o número de moles é constante, pois o recipiente está fechado e não entra ou sai gás. Se vocês não se lembram do R e do N, assistam a minha videoaula sobre os conceitos iniciais sobre termodinâmica e deem lá uma relembrada nesse assunto. Bom, assim, sabendo a pressão, o volume e a temperatura do gás no estado 1, a pressão e a temperatura do gás no estado 2, nós podemos calcular qual o volume no estado 2, ou seja, após a transformação. Também podemos escrever que um gás está no seu estado inicial, expresso com o índice I, após sofrer uma transformação. Altera seu estado para o estado final, expresso com a letra F. Este tipo de transformação gasosa, pessoal, recebe uma classificação, que nós não vamos falar agora, nós falaremos numa próxima aula. Bom, para fechar, temos esta observação final quanto às unidades associadas a essas grandezas envolvidas aqui na equação geral dos gases. Para pressão P e volume V, podemos utilizar tanto as unidades usuais quanto as unidades do Sistema Internacional. Agora, quanto ao T, a temperatura, necessariamente devemos utilizar Kelvin. Ok, pessoal? Esta, portanto, é a equação geral dos gases. Assistam aos vídeos referentes aos exercícios onde nós aplicamos esse assunto, para vocês verem como isto é cobrado nos exames, como Enem e vestibulares. Bom, e assim nós concluímos essa aula e eu me despeço por aqui. Um forte abraço e bons estudos. Valeu!